Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite agradável de terça-feira para nós, que o Senhor venha falar conosco por intermédio da palavra dele. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito por aqui. Pessoal, tem 3 projetos acontecendo no canal e as inscrições ainda estão abertas. Projeto de aconselhamento, que é um projeto individual, chamada de vídeo via WhatsApp, e os outros 2 projetos mais parecidos. O formato deles é parecido, porém o conteúdo é diferente. Projeto Pão da Vida, um grupo de estudos. Leremos a Bíblia inteira e explicaremos ela nesse projeto. Explicaremos textos que os irmãos tiram no seu dia a dia e também desenvolveremos mensagens e estudos nesse projeto. O outro projeto, que é o projeto Meu Deserto, falando sobre restauração de relacionamento, restauração de vida. Esse projeto, o projeto Meu Deserto e o projeto Pão da Vida, são projetos similares no que se refere ao formato deles. Grupos foram criados no Telegram. A pessoa, o irmão que te fizer a inscrição, vai ter acesso a todo o conteúdo no Telegram, inclusive ao link das lives privadas aqui no YouTube. E aí toda a interação ela vai se dar tanto no Telegram como principalmente no chat das lives desses 2 projetos aqui no YouTube. Já o primeiro projeto não, é um projeto individual, vídeo chamada, WhatsApp. Então se você quiser fazer a inscrição, é só mandar um WhatsApp, uma mensagem para o WhatsApp que estará aqui embaixo, o número na descrição e no comentário fixado. Vamos ler um texto da Palavra de Deus e meditar nele, e a nossa leitura ela vai ser feita no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, no versículo de número 31, nos diz assim a Palavra do Senhor. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogavam-lhe que pusessem a mão sobre ele, e tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-se-lhe os dedos nos ouvidos, cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos do céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abre-te. E logo se abriram seus olhos, e a prisão da sua língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém contasse o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e faz falar aos mudos. Mais um de tantos milagres de Jesus, esse nos confins de Decápolis, uma das regiões de Israel, durante o período do ministério de Jesus. Samaria, Galileia, Judeia e Decápolis. Trouxeram a ele um surdo que falava dificilmente e não ouvia, obviamente, por ser surdo, a ausência total da sua audição. Esse texto ele chama a atenção e ele conversa com muitas vezes a nossa condição. Nossa condição é essa, de alguém surdo e praticamente mudo. Mas como assim, Alan? Olha, tudo tem um sentido espiritual. Todas as coisas elas possuem um sentido que transcende a questão humana. Jesus curou esse homem, mas esse homem tipifica um tipo de homem, um tipo de pessoa, homem, mulher, que entra na presença do Senhor. Ou melhor, que é levado à presença do Senhor. No versículo 32 diz que trouxeram-lhe um surdo. E quantas vezes nós somos levados à presença de Deus e levados pelas circunstâncias que vão de mal a pior na nossa vida, pelas coisas que vão dando errado, e somos assim. Falamos dificilmente, ou seja, em nossos lábios há palavras de embaraço, palavras de maldição sobre nós mesmos, e às vezes não nos atentamos a isso, o poder que as palavras têm. Aquele homem ele falava dificilmente, e rogavam por ele, pedindo que o Senhor pusesse a mão sobre ele. De fato, a única coisa que pode provocar transformação na vida do homem é a mão de Deus. Não é a sua mão, não é a minha mão, não é o meu agir ou o seu agir. O que pode promover um milagre em nós e através de nós é a mão do Senhor. E Jesus ele tira aquele homem à parte. No versículo 33 diz assim: e tirando-o à parte de entre a multidão. Todo o projeto do Senhor e, na verdade, todo o processo que o Senhor nos conduz, processo de transformação e salvação, que era o que estava acontecendo aqui, ele se dá no nosso particular, tirando-o à parte de entre a multidão. O Senhor ele não vai fazer as coisas ou vai te direcionar, te orientar, se tiver uma multidão de pessoas dando conselhos, cada um dizendo uma coisa, cada um falando para você fazer de uma forma diferente. Então, tirando a parte,
deserto, provação e milagre, consequentemente, milagre é uma experiência individual. Tua com o Senhor. Nos piores momentos da nossa vida, o Senhor nos tira à parte. O Senhor nos leva para um privado. O Senhor nos leva para uma situação onde somente nós e Ele. Onde Ele põe um banquinho, eu sempre digo isso, e Ele senta na nossa frente e ali nós temos um particular com Deus. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Aquele homem, ele precisava ouvir, ele era surdo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e sem fé o homem não tem como prosseguir. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, é o que diz a Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus, e Jesus sabia que aquele homem precisava ter a sua audição restaurada. Então Jesus, ele vai e toca com os dedos nos ouvidos daquele homem. E cuspindo, ou seja, a palavra que sai, aquilo que sai da boca do Senhor, produz um efeito de transformação. E cuspindo, tocou-lhe na língua e levantando os olhos para o céu, porque do céu que vem a providência de milagres de Deus, ela não vem dessa terra. O Senhor, ele não usa coisas humanas, coisas da razão e da lógica para promover salvação, transformação e milagres na nossa vida. E levantando os olhos para o céu, suspirou e disse: Efatá. E Deus está mandando dizer para você nessa noite: Efatá, abra-te. Tem porta fechada que está se abrindo, tem corrente que está se quebrando, tem maldição que está sendo desfeita, tem milagre acontecendo e tem Deus ordenando para os céus: abra-te, Efatá. E logo se abriram. Mas o que se abriu aqui foram os ouvidos daquele homem surdo. E ele pôde ouvir a voz do Senhor, e talvez a primeira pessoa que ele ouviu foi Jesus. Talvez muitos desses problemas que você tem passado e dessa fraqueza que você está vivendo vem por conta do seu ouvir. Você não está ouvindo a palavra de Deus, você não está tendo fé. E abriram-se os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez. Muitas vezes, e não poucas vezes, eu falei e repito, a nossa boca, os nossos lábios são sinônimo de trava, são sinônimo de derrota, de amarração na nossa vida. Quantas palavras nós proferimos como se as coisas fossem dar errado, as coisas nem aconteceram, mas nós já decretamos derrota. A prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Saem as palavras de maldição, saem as palavras de derrota, e o Senhor coloca nos teus lábios palavras de vitória, palavra de bênção, palavras de transformação sobre você, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre os teus. Jesus ordenou que ninguém o dissesse, mas quanto mais proibia, tanto mais o divulgavam. O testemunho, ele foi além. Os feitos do Senhor, eles vão além. Quando o Senhor começa a agir, fica notório para as pessoas aquilo que ele fez. E admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar aos mudos. Deus faz tudo bem. E por que vai ser diferente na sua vida? Porque na sua vida Ele não vai fazer tudo bem. Porque na sua vida Deus vai fazer de maneira incompleta. Porque na sua vida Deus vai te dar algo sem mudar, sem transformar. Esse não é o Deus que eu conheço. Tudo faz bem. Que Deus fará na sua vida. Anota isso, meu irmão. Anota isso, minha irmã. Será perfeito. Será no tempo perfeito. Que Deus te abençoe nessa noite. A paz do Senhor Jesus.